Olá, então nós falamos até o momento, né, que os vegetais, eles fazem, né, a fotossíntese, eles são responsáveis pela síntese dos seu próprio alimento, mas que ele também depende de elementos inorgânicos provenientes lá do solo, para complementar, então, a síntese, a produção dos seus compostos mais complexos. Então, nós somos lá que a água e os sais minerais, absorvidos, então, aqui pelas raízes, circulam, então, das raízes até as partes aéreas, especialmente, então, as folhas, dentro de vasos, xilema, né, do xilema, vasos lenhosos, e que aqui, nessa parte aérea, onde estão as folhas, principalmente, é que vai, então, ocorrer a parte da nutrição orgânica ou a fotossíntese propriamente dita. Então, é tanto nas folhas, quanto nos caules, que são verdes, que tem, então, aí tecidos com a presença de cloroplastos. Então, lembrando que as adaptações dos vegetais, as folhas, principalmente, elas, no geral, possuem uma parte laminar, que é o limbo, né, bem expandidas, né, que proporciona um aumento grande da área de superfície para poder captar melhor a luz. Então, muitos vegetais têm as folhas contínuas, né, únicas, ou então elas podem ser divididas em vários folíolos, né, folhinhas menores, mas com uma ampla área para captar a luz. Em regiões, né, florestas, principalmente onde a diversidade de vegetais é bastante grande, nós temos muitas espécies, riqueza enorme de espécies, a gente observa situações como essa, onde você tem árvores de grande porte, que lógico consegue captar luz, porque elas estão lá no alto, né, do céu, a parte alta da floresta, mas que elas também abrigam aqui muitos inquilinos, né, então são aquelas plantas epífitas ou epifíticas, que conseguem então um espacinho, um lugar ao sol, digamos assim, para poder também captar luz, usando, então, outras plantas, né, árvores como suporte. Então, a importância aqui da luz no processo, a gente sabe que então, a presença aí da luz é fundamental, por isso o termo de fotossíntese, então, necessidade de luz para o processo. Então, a energia luminosa é que vai ser convertida em energia química, pela clorofila, que se apresenta nos cloroplastos, especialmente das folhas, que vai, né, converter, então, dióxido de carbono e água em carboidratos, especialmente a glicose, que é um carboidrato simples, e liberar o oxigênio no processo. Nós já tínhamos falado anteriormente que os estômatos são importantes nesse processo, já que são eles que controlam a entrada e saída de gases durante a fotossíntese, ou seja, a entrada do gás carbônico e depois a saída do oxigênio, né, do processo da reação da fotossíntese. Além, lógico, da questão da saída da água por transpiração, que nós já falamos que também é importante aí para que ocorra a condução da seiva bruta das raízes até as folhas. Então, observando aqui, né, então, um detalhe, né, da equação geral da fotossíntese. Então, nós temos aqui que para cada 6 moléculas de gás carbônico, de CO2, com 12 moléculas de água na presença de luz e da clorofila, ocorre, então, a conversão e a produção aqui, a síntese de um carboidrato simples, que é a glicose. Então, desse processo, nessa equação geral, nós temos aqui a produção da glicose, e também, esse processo resulta, então, em água e oxigênio. Lembrando que esse oxigênio, durante a reação química, ele é proveniente da molécula de água, tá? Então, na fotossíntese, só lembrar disso, que às vezes se questiona isso também em provas. Então, lá no cloroplasto, ocorrem, então, essas várias reações químicas que correspondem, então, à fotossíntese. Lembrar que os vegetais possuem, então, todos, né, possuem a clorofila A, de modo geral, a clorofila B, e outros pigmentos fotossintéticos, né? Nós temos aí carotenoides, xantofilas, outros pigmentos também. Nós vamos focar especialmente nas clorofilas, já que é o que aparece em maior quantidade. Então, nós temos aqui a luz visível, né, dentro do espectro, e nós temos, então, mostrando, né, a faixa em que ocorre a maior parte da absorção aí da luz. Então, observem que aqui em rosa está a clorofila A e em azul a B, que tanto o azul, né, do violeta até o azul, ocorre, então, uma grande quantidade de captação de luz, e também, veja aqui né, dentro do espectro, a luz vermelha, que é captada em grande quantidade. Então, ele vai absorver melhor o vermelho,
azul e violeta, e vejo que praticamente não há absorção de luz verde. Lembra que a clorofila é verde, e ela vai, então, refletir praticamente todo o verde. Tá? Então, se vocês se depararem com um gráfico como esse, tem que lembrar disso. Então, que a luz verde praticamente é toda refletida, e que, né, então, os outros comprimentos aqui são melhor absorvidos aí, dentro do vermelho, violeta e azul. Então, aqui lembrando de novo, né, que essa fotossíntese está acontecendo lá dentro da célula vegetal, especialmente, então, nos cloroplastos, ocorre tanto nas membranas aqui dos tilacoides, né, que formam esses pacotinhos, as pilhas, né, que são membranosas, quanto nessa parte que preenche todo o cloroplasto, que é o estroma. Então, nós temos várias reações químicas, a gente não vai entrar em detalhe nas reações em si, né, que vocês veem lá no do primeiro ano, mas lembrar, então, que da fotossíntese, como nós falamos, né, conforme vai, então, absorvendo lá pelos estômagos, vai entrando o gás carbônico, e a água que vai sendo proveniente lá do solo, então, dentro do cloroplasto, ocorre, né, a síntese, então, de açúcares simples, e a liberação aí do oxigênio. Então, veja que esses açúcares, como nós vimos no primeiro momento, é a glicose, é super simples, mas que juntamente com outros sais minerais que são provenientes lá da nutrição mineral, vão sendo confeccionadas outras moléculas orgânicas mais complexas, como o amido, a celulose, a proteína, os lipídios. Lembre que os vegetais não têm só cloroplastos, eles vão ter várias organelas, né? Tem os ribossomos, tem os retículos, o plasmático lisoso, o complexo Golgi, essas estruturas. As organelas vão elaborar os demais compostos orgânicos que o vegetal precisa. Isso vai ser suficiente, então, para permitir que o vegetal tenha, então, disponível energia para funcionar, para suas células funcionarem, e também matéria-prima para a sua própria estrutura. Então, lembra que a celulose constitui, então, é parte da parede celular. O amido funciona como uma substância de reserva, e assim por diante. Então, a fotossíntese é o fenômeno básico, e a partir disso é que são, então, elaborados os demais compostos aí mais complexos para o próprio vegetal e, lógico, para os demais elementos que vão surgindo aí na cadeia alimentar, que vão se alimentando das plantas. Como falei, lembrar, então, que são várias reações químicas que ocorrem na fotossíntese. Tem uma parte que acontece na presença da luz, propriamente precisa da luz para que ocorra, que ocorre lá nos tilacoides, nas membranas do tilacoide, e que segue, né, outras reações químicas para a fixação do próprio carbono, que ocorre aqui nessa parte que preenche, né, o material que preenche aqui o cloroplasto, que é o estroma. Então, nesse caso, essa reação pode acontecer mesmo sem a presença da luz. Então, são essas reações químicas que acontecem, né, para que, então, seja sintetizado matéria orgânica, compostos, né, orgânicos pelos vegetais. Nós vamos lembrar dessa exceção, né, que vai ser, então, o cipochumbo, que ele é uma planta totalmente parasita, então, uma holoparasita, parasita obrigatória, que ela não faz fotossíntese, então, ela não tem cloroplastos, e a nutrição dela é totalmente heterotrófica. De que forma? Ela vai sugar a seiva de um vegetal, de outro vegetal que está fazendo fotossíntese. Então, é um dos poucos casos aí que nós temos heterotrofia em vegetais, tá? Que é esse cipochumbo, parece fios de ovos, né? Às vezes se encontra em cima de outros vegetais, então ele tem raízes especializadas, são esses austórios, que vão adentrar, né? E vão conseguir sugar, então, os seus nutrientes a partir de outros vegetais. Nós temos que que observar aqui, importante, né? Essa questão da relação da fotossíntese com o processo da respiração, porque nós não podemos esquecer que os vegetais, eles respiram, como outros seres aeróbicos, e o tempo todo. Tá? Então, a fotossíntese, para que aconteça, precisa da luz. Mas, enquanto não estiver acontecendo fotossíntese, o processo da respiração continua. Tá? Como todo ser vivo, as plantas respiram também. Só que, lógico, enquanto ela está fazendo fotossíntese, liberando oxigênio, esse oxigênio já pode ser utilizado na respiração. Tranquilo? Então, os dois processos, se estiverem acontecendo ao mesmo tempo, eles vão se complementando. Então, lembrar, então, que a fotossíntese, ela vai ser um fenômeno, um processo realizado pelo vegetal, pela célula vegetal, ela vai produzir energia e ela vai armazenar essa energia luminosa em compostos
orgânicos, ela transforma a energia luminosa em energia química e fica armazenada lá na glicose. Então, esse é o fenômeno da fotossíntese. Agora, como o vegetal também respira, lembra que é lá na mitocôndria, né, que vai acontecer o quê? O uso desses carboidratos, desses açúcares, eles vão ser quebrados, né, vai haver uma quebra oxidativa, para consumir aquela energia que está estocada nesse composto orgânico, certo? Então, vai haver, então, uma quebra desses elementos complexos para a liberação de energia. Isso durante a respiração celular. E, nesse caso, da respiração celular, a gente sabe que quando quebra esse composto, do processo, vai resultar a formação de gás carbônico e de água. E outros elementos simples que são, então, novamente utilizados mais adiante. Tá? Então, os dois fenômenos estão acontecendo no vegetal ao mesmo tempo, e lógico, quando não tem luz, a parte da fotossíntese vai ser reduzida, mas a respiração vai continuar. Tranquilo? E aqui as duas equações para vocês compararem. Então, a equação geral da respiração e a equação geral da fotossíntese. Então, observe aqui, ó, glicose, junto com o oxigênio lá na mitocôndria, pelo processo de respiração celular. Vai obter energia, vai gastar essa energia, vai se disponibilizar a energia do ATP. E desse processo resulta gás carbônico e água. Tá? Então, pela respiração, absorve o oxigênio, libera gás carbônico, como nos outros seres aeróbicos. E pela fotossíntese, o gás carbônico vai ser absorvido e, juntamente com a água na presença da luz, vai ser convertido em um composto orgânico, que é a glicose. Observe aqui, a glicose, e vai liberar oxigênio. Tá? Então, são processos justamente opostos, mas veja, os dois são necessários e eles se complementam. Então, aqui é só um resuminho para mostrar, então, que a fotossíntese e a respiração estão acontecendo e que, na presença da luz, olha só, ocorre aqui no cloroplasto a síntese dos compostos orgânicos, liberando, então, oxigênio da fotossíntese. Lá na mitocôndria, esse oxigênio ele é consumido, né, juntamente com a quebra da glicose, e nesse processo resulta no gás carbônico, que pode ser utilizado, então, na fotossíntese, lá pelo cloroplasto. Nesse caso, da respiração, a energia que é liberada aqui é o calor. Tranquilo, gente? Então, de novo, trocas gasosas, pensando agora na entrada e saída de gases lá pelos estômagos. Então, para a fotossíntese, entra dióxido de carbono, sai dióxido de carbono e sai oxigênio lá pelos estômagos. E, durante o processo, durante o dia também ocorre a respiração. Então, o oxigênio é utilizado e sobra do processo o gás carbônico. E à noite, sem a luz, sem presença de luz, não esqueça então que a fotossíntese continua acontecendo. Tranquilo? E lembrar também que não é só a folha que faz, então, essa parte de trocas gasosas. Tá? Quando a gente pensa em trocas gasosas, temos que lembrar que células do caule, células da raiz, células da flor, células do fruto precisam respirar também. Então, nós temos áreas, então, que vão captar aí os gases. Então, as raízes captam, por exemplo, o oxigênio do solo para respirar e liberam gás carbônico. Células do caule, se for de uma planta, por exemplo, que tem um caule que é mais, tem uma casca mais grossa, por exemplo, ele tem áreas que a gente chama regiões que tem pequenas aberturas, são as lenticelas que permitem essa troca de gases, que acontece da mesma forma que acontece aqui na raiz e lá nas folhas, só que daí por meio dessas lenticelas. E, inclusive, tem plantas que são, digamos, adaptadas a regiões mais pantanosas, lamacentas, e que elas precisam captar o oxigênio direto do ar, né, suas raízes aí são modificadas, foram chamadas pneumatóforos, aquelas plantas do manguezal, na árvore do manguezal, conseguem captar oxigênio diretamente do ar. Então, são raízes, só que modificadas, e conseguem captar o oxigênio do ar e liberar o gás carbônico. Tá? Então, não esqueça que as trocas gasosas, a gente pensa nos processos de respiração, elas vão acontecendo na raiz, no caule, e, se for o caule clorofilado, né, pode ser pelos estômagos do caule também, e nas folhas com pelos estômagos.
E, lógico que essa taxa de respiração, gente, ela vai variar também ao longo da vida, da existência de cada vegetal, e conforme também se ele está passando por algum estresse, por exemplo, hídrico, estresse por presença de patógenos, então tudo isso altera aí as taxas das trocas gasosas do processo respiratório. Lógico, uma plantulazinha aqui, por exemplo, aqui embaixo nós temos o exemplo de umas plantinhas que estão em crescimento. Lembra que quando está em crescimento precisa, né, gastar mais energia, então ela vai captar, vai ter taxas respiratórias mais elevadas, certo? Então, no próximo momento, agora nós vamos falar um pouquinho mais para os fatores que estão relacionados aí, que estão influenciando a fotossíntese. Até o próximo.